A gente já passou da primeira metade de janeiro de 2026. E eu imagino que talvez, como eu, você também tenha feito muitas promessas e resoluções de ano novo. Mas o que você já fez até agora? Será que realmente para você esse é um novo ano? Ou será que você está repetindo as mesmas coisas do ano passado? Você já deve ter ouvido que esse ano de 2026 é um ano 1, segundo a numerologia. Isso significa que a gente está num ano de um imenso portal, onde tudo que a gente plantar aqui nesse ano, nós vamos colher nos próximos 7 ou 9 anos. Eu não me lembro muito bem. Mas nós vamos colher ali acho que são 9 anos, tá? Que a gente vai colhendo esses frutos. Então, todas as mudanças que a gente quer aqui pra nossa vida, a gente tem que começar nesse ano aqui. Há muitos anos eu venho postergando algumas coisas, né? Acho que desde de 2020, né, onde aconteceu tudo aquilo no mundo todo, a minha vida saiu muito do eixo, eu me deixei muito de lado, deixei de focar na minha espiritualidade, nas coisas que eu acreditava, nas coisas invisíveis que impactam o nosso dia, e passei muito mais a focar ali na minha carreira, em ganhar dinheiro e viver a minha vida, assim, sabe? Um dia após o outro, sem muito objetivo. E eu acho que é isso que como eu definiria a minha vida, sem um objetivo. Eu não tinha muito uma perspectiva, assim, sabe? As coisas pareciam muito impossíveis pra mim. Até que as coisas começaram a mudar e começaram a acontecer, e eu comecei a pensar e enxergar o mundo de uma outra forma. E eu queria compartilhar com você nesse vídeo o que me fez enxergar o mundo dessa forma, tantas possibilidades. A gente cresce sendo tão limitado. A gente ouve que dinheiro não nasce em árvore, a gente ouve que nós somos uma pessoa comum, que nós vamos trabalhar e viver, e a vida, quando a gente olha para o nosso lado, ela quase se resume a isso, né? Acordar, trabalhar, comer, tomar banho, dormir, repetir. Algumas pessoas vão na academia, algumas pessoas têm alguns hobbies, gostam de caminhar, gostam de ler, mas no geral a maioria das pessoas está vivendo nesse ciclo de acordar, trabalhar, dormir e viver no celular. As redes sociais são dopaminas muito baratas que estão consumindo e fritando seu cérebro. Desde o momento que você acorda, onde você já abre o seu celular para olhar o Instagram, para olhar o TikTok, até o momento que você vai dormir, você está consumindo conteúdos rápidos. E que você já reparou que o Instagram tá permitindo agora você colocar vídeo 2 vezes mais rápido, o TikTok também, porque cada vez mais está mais rápido. Talvez para você seja difícil até assistir esse meu vídeo na velocidade 1.0. Talvez você esteja me ouvindo fazendo outra coisa, tá tudo bem, porque eu também faço isso. Mas eu tive esse estalo da rede social, da dopamina barata, e eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida. Desinstalei, cancelei as minhas contas no Facebook, no Instagram, o TikTok eu nunca fui viciada, nunca soube usar direito aquilo, então tranquilo, porque eu já não uso. E eu resolvi, então, focar aqui no YouTube, porque a maioria dos conteúdos que eu consumo já são aqui do YouTube, podcasts, vídeos de professores, mestres, então é muito legal. E além disso, também eu tenho lido muitos livros. Nos últimos 3 meses, eu acho que eu devo ter lido uns 6 livros já. Só neste mês aqui de janeiro, eu tô indo pro meu 3º livro. Na verdade, eu estou lendo meu 3º livro do ano. E são livros de desenvolvimento pessoal, de comunicação, de mentalidade, que tem me ensinado muitas coisas. Isso não tem nada a ver com coach, tá? Eu não tô aqui pra te motivar, eu não vou te motivar a fazer nada. Eu tô aqui pra compartilhar conhecimentos quânticos, coisas que eu aprendi, coisas sobre amor, que podem tornar-nos seres humanos melhores. E é isso que eu tenho aprendido nos últimos tempos. Eu li alguns livros que se conectam muito sobre isso, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Também li Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, alguma coisa assim. Tô lendo agora O Segredo da Mente Milionária. E é muito engraçado, porque todos esses livros falam sobre uma única coisa no final, que tem tudo a ver com física quântica, tudo a ver com manifestação, que é você ser bom para o seu próximo. E isso é tão interessante, né? Porque quantas religiões não falam sobre isso, né? Jesus falou sobre isso. Ama-te ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente olha isso tudo, a gente percebe. Quando eu faço uma coisa pro outro, eu não tô impactando só o outro.
mas eu tô também impactando a mim, talvez não agora, não aqui nesse espaço, mas eu também tô impactando. Então, quanto mais amor eu consigo distribuir, quanto mais carinho e realmente, como é que eu posso dizer, né, um afeto, de certa forma, eu consegui transmitir ali para a humanidade melhor. E apesar de não ter nada a ver com religião, né, com espiritualidade, esses 2 livros falam sobre isso. Dê um sorriso às vezes para alguém que precisa. A nossa rotina, eu pelo menos, eu vou pro escritório 2 vezes por semana no meu emprego CLT, e aí eu pego ônibus, eu pego metrô, e aí eu percebo, né, gente, a gente tá tão imerso de novo nos nossos mundos, nos nossos celulares, que a gente não olha para os outros. E quando a gente olha, a gente tá estressado, a gente tá com pressa, a gente tá correndo, a gente não tem um tempo para realmente contemplar a vida, dar um sorriso para alguém e ter consciência, acho que essa é a palavra, consciência do que a gente tá fazendo aqui nessa terra nesse momento. A maioria de nós, e de novo eu falo lá desde o começo, tá só ocupada com o seu emprego, com a sua rotina, com o seu dinheiro, entra num fluxo de escassez, de eu não tenho dinheiro, vai ser caro, vai faltar, eu tô atrasada, eu tô endividada, eu tô, sabe, sei lá, não tô me sentindo muito bem. Você entra nesse fluxo de reclamação. E eu falo que tanto as reclamações quanto esse seu estado de espírito, que é um estado de alerta, né, um estado bem ruim, podemos dizer, ele é igual uma areia movediça, porque quanto mais você tá imerso nessa situação, mais você se afunda e mais difícil é para você perceber que existe uma saída, que talvez aquilo tenha acontecido para te ensinar alguma coisa. E muitas pessoas falam, né, nossa, mas isso é ultra egocêntrico, achar que tudo que acontece na sua vida é uma coisa boa, é para te fazer melhor. A gente muitas vezes prefere pegar e falar, ai, que saco, né, isso aconteceu comigo, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso, né, a gente se pergunta. Sendo que a gente pode olhar para os obstáculos da nossa vida, e eu não tô romantizando não, tá? Mas eu olhar para os obstáculos da nossa vida, para os desafios que a gente tem todo dia, e pensar, o que eu posso aprender com isso? Como isso pode me fazer eu me tornar uma pessoa melhor? E talvez você esteja se perguntando, nossa, Ingrid, mas não tem nada a ver. Como que eu vou me tornar uma pessoa melhor, sendo que o meu dia é super estressante, o meu chefe só tá na minha cola, o banco não para de me ligar, nada do que eu quero acontece pra minha vida. E a gente vai entrando nesse fluxo, sabe? Às vezes o que você precisa fazer é só parar. Parar. Olhe pra você como um grande observador da sua vida. Tire um pouco esse sentimento. Tenha mais compaixão consigo mesmo. Se permita olhar a vida de uma forma diferente. Você não precisa sofrer, a sua vida não precisa ter sofrimento. Você não precisa ter uma vida sofrida. Você não precisa pagar os seus karmas negativos aqui agora. Você está aqui nessa vida, você está aqui nessa terra para aprender algo divino, para ser a sua melhor versão, para que todos os seus sonhos se tornem realidade. E você só precisa acreditar. Você só precisa acreditar que é possível sair desse lugar. Você só precisa acreditar que tem uma vida maravilhosa te esperando, para você viver as melhores experiências. Tudo que você precisa fazer é se propor a enxergar esse lado da vida por uma outra perspectiva. Alguma coisa aconteceu que impactou o seu dia? Não deixa isso estragar o seu dia. Encare isso como um desafio. Aconteceu isso. O que eu posso tirar de aprendizado? Bola pra frente. No seu dia a dia, refletir como você pode ser uma pessoa com mais compaixão, com mais amor ao próximo. E eu sei que é difícil nos dias de hoje a gente falar de amor ao próximo. Eu sei. Eu sei porque eu sou ariana, ligada no 220. Então assim, eu sei exatamente, tá, o que é ser CLT em uma empresa privada corporativa. Você tem que
Falar de compaixão e amor ao próximo é desafiador. Pegando o ônibus 7 horas da manhã, minha filha, é desafiador. Mas é super possível. Eu entro no meu ônibus, ouvindo meus podcasts maravilhosos, eu aproveito para ler meus livros. E quantos livros eu já consegui ler nesse trajeto, nesse caminho? Eu consigo olhar a vida por uma outra perspectiva. Porque eu parei ali atrás e eu falei, cara, tem uma vida incrível que a gente pode viver. E tudo isso se resume a amar o próximo, procurar ser uma pessoa melhor. É baita clichê, é blasé, eu sei. Vai ter a galera aí da positividade tóxica, talvez, né? Ai, você não precisa... Hoje eu ouvi, né, uma terapeuta em um podcast que eu escuto, né? E ela tava falando, pessoal da positividade tóxica, você não precisa estar feliz o tempo todo. Eu não preciso estar feliz o tempo todo, mas eu escolho. Eu escolho estar alegre com a minha vida. Eu escolho ser grata por tudo que eu tenho. Mesmo que ainda não esteja aqui no 3D na minha mão, material aqui comigo. Mas eu tenho. E eu sou grata. Era essa mensagem que eu queria trazer aqui pra vocês hoje. Esse é um exercício diário. Não vou falar, sou assim super, uau, vamos lá, amor ao próximo, yes. Porque a gente vive numa humanidade, né, numa sociedade de pessoas super diferentes, onde as pessoas só querem brigar, onde as pessoas querem ter a razão. E assim, a gente não ter orgulho, não vou nem chamar de humildade, mas só do fato de você não ter orgulho, pra você querer ter a última palavra, o último argumento, vencer uma discussão, isso já traz uma paz de espírito. Quando você simplesmente entende o outro, e o livro da comunicação violenta fala muito sobre isso, né? Qual é a necessidade que o outro tem pra falar o que ele fala pra gente? Quando a gente tá aqui nesse papel de receptor, e isso tem me ajudado muito no dia a dia, tá? A gente lida com pessoas, vamos supor que eu ouvi alguma coisa que eu não gostei, alguém me falou alguma coisa que eu não gostei, alguma coisa muito grosseira, enfim. Eu tenho algumas formas de receber isso, né? Eu posso receber isso pessoalmente e me ofender e acreditar no que aquela pessoa está falando sobre mim. Ou eu posso simplesmente ser um observador daquele indivíduo. E talvez me perguntar, qual necessidade não atendida fez com que esse ser humano falasse dessa forma comigo? E quando a gente faz esse exercício mental, a gente começa a entender o outro ser humano. E aí a gente compreende a situação. E até mesmo, é meio louco isso que eu vou falar, né? Talvez seja até meio ruim. Mas a gente começa até mesmo a ter pena das pessoas que são tão frustradas. E muitas vezes derramam a frustração delas em cima da gente. E coitadas, são só pessoas frustradas que não sabem lidar com a frustração. Ou pessoas que têm as suas expectativas que não são atendidas, que não são minimamente ali, né, atendidas, e isso causa o que nelas, né? Tantos sentimentos de talvez abandono, talvez de desimportância. E aí eu comecei a parar, né, e falar, eu não vou mais aceitar tudo que as pessoas falam pessoalmente aqui pra mim. Mas na maioria das vezes as pessoas tratam a gente de uma forma grosseira, má, ou às vezes até tem atitudes um pouco deselegantes, né, se a gente pode colocar assim, porque são pessoas que não sabem lidar com seus sentimentos ainda, e que a única forma que elas encontraram de derramar isso nos outros, ou de transparecer, de comunicar isso para a humanidade, foi de uma forma agressiva, violenta. Às vezes nem ela queria, acredite, mas é que ela não sabe ainda outra forma. Aí que tá também a importância do autoconhecimento, de você conhecer o que você tá sentindo, se regular, falar, eu estou estressada, eu estou irritada, mas essa pessoa não merece isso, eu preciso lidar. Parar de culpar tanto o outro, né? O outro me deixou estressada, o outro me deixou magoada. Não. É nossa responsabilidade a forma como a gente se sente. E tomar responsabilidade disso também já é um grande passo. Você realmente se tocar. Não.
A outra pessoa não tem culpa. Eu não estou irritada porque a outra pessoa fez tal coisa. Eu estou irritada porque as minhas expectativas não foram alcançadas. Eu estou irritada porque eu gostaria que as coisas fossem diferentes. E inúmeras outras coisas. Quando você vai pensando aqui, é aí que você vai falando assim, né, gente? Chocante. O sistema é bruto, mas você não precisa fazer parte do sistema. Para você, o sistema pode ser maravilhoso. Quando você começa a olhar para dentro, a olhar o mundo por essa perspectiva, a compreender mais os outros e a necessidade dos outros também é muito importante. A gente vai subindo essa montanha da trilha de ser uma pessoa melhor. A gente vai manifestando aquilo com gratidão pelas coisas que a gente já tem e aquilo que a gente já tem, mas que não está ainda materializado na nossa mão. Já somos gratos. Meditar pra gente se entender, pra gente se regular, pra gente encontrar a nossa paz. De novo, eu não sou perfeita, sou um ser humano. Claro que tem os meus momentos onde a gente às vezes esquece de todos esses aprendizados. Mas é mais importante ficar 95% nessa trilha e encarando a vida dessa forma, porque você vai, dia após dia, melhorando cada vez mais. Eu venho aqui depois trazer para vocês novas reflexões, novos ensinamentos e conhecimentos que eu vou adquirindo nessa jornada, porque não pode acabar em mim. Eu não quero que acabe em mim. Eu quero que isso continue. E se eu puder fazer com que isso se perpetue pela humanidade, perfeito. Eu escrevo também algumas coisas. Tenho lá no meu LinkedIn, né? Tento transformar tudo isso que eu aprendo de uma forma mais corporativa, né? Para jogar para lá, porque afinal de contas nós somos humanos. Nós temos sentimentos, precisamos aprender a lidar com eles. Mas a gente vai seguindo nesse fluxo. E se você gostou desse vídeo, é muito importante o seu apoio nesse momento de você dar o like, se inscrever no canal e ficar atento ou atenta para as próximas novidades. Obrigada pela sua atenção e pelo seu tempo.